A taxa de juros está acima dos 2 dígitos a 13,25% ao ano e o Tesouro Selic voltou a ficar no radar dos investidores, visto que, pelo menos em termos nominais, ele está entregando um retorno acima de 13% ao ano. Porém, será que mesmo com esse retorno ele está sendo mais viável do que os fundos imobiliários? É isso que a gente vai descobrir hoje, comparando e avaliando para qual situação é mais viável um ou outro. Então continua comigo depois da vinheta. Fala galerinha, Rafael Scaramelli novamente com vocês e hoje para falar, ou melhor, para fazer um comparativo que acredito que muitas pessoas tenham dúvidas, que é em relação a qual ativo vale mais a pena nesse momento atual. O Tesouro Selic, um ativo conservador de renda fixa que agora está rendendo acima de 13% ao ano, ou os fundos imobiliários, prioritariamente os fundos de papéis, que são ativos de renda variável e por esse motivo normalmente apresentam uma maior volatilidade. E caso você ainda não conheça todos os tipos de fundos imobiliários e todos os títulos presentes no programa do Tesouro Direto e a importância dos dois no longo prazo, eu recomendo que você vá aqui na descrição do vídeo e clica no primeiro link que aparecer. Você vai ter acesso ao material da nossa parceira Levante Investimentos. Nele vai ter tudo o que você precisa saber sobre os FIIs e sobre os títulos do Tesouro Direto. Tudo explicado numa linguagem simples, da forma que tem que ser para qualquer pessoa entender, tá? E também falando mais sobre como cada um cabe dentro de uma estratégia de investimento. Então, se ainda resta alguma dúvida para você em relação a esses dois tipos de ativos, com certeza esse material vai conseguir saná-las. Clica aí no link e já faça o seu download gratuito e depois, se puder, deixa o seu feedback aqui nos comentários para dar aquela fortalecida aqui pra gente, beleza? Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que essa comparação entre ativos não é bem uma comparação muito justa, Pois a gente está falando de ativos que têm características totalmente distintas um do outro. Portanto, mesmo sendo uma comparação, a gente tem que avaliar ponto a ponto juntamente com nossos objetivos, pois pode ser que um se encaixe melhor do que o outro e vice-versa, Então, sendo bem breve para o vídeo não ficar longo e cansativo, os fundos imobiliários são ativos de renda variável negociados direto na Bolsa de Valores. Então, como qualquer outro ativo negociado na Bolsa, o que dita o preço é a oferta e demanda do mercado. E por esse motivo, pessoal, são ativos que sofrem oscilação de preço, ou seja, existe um risco maior ao investir nos fundos imobiliários do que quando comparado ao Tesouro Selic, tá? Por sua vez, o Tesouro Selic é o título mais conservador, presente no programa do Tesouro Direto. Basicamente, você não vai ter oscilação nos valores investidos e você vai conseguir investir e ficar tranquilo sem se preocupar, pois a rentabilidade é definida pela taxa de juros, que é a taxa Selic. Pô, Rafael, sendo eles ativos completamente diferentes, por que então compará-los entre si? Como eu disse, pessoal, não é bem uma comparação, mas inevitavelmente, quando a taxa de juros sobe, ocorre um movimento de saída dos investidores dos ativos mais arriscados, como ações, fundos imobiliários e outros ativos negociados na Bolsa de Valores, para ativos mais conservadores, que são os ativos de renda fixa, incluindo o próprio Tesouro Direto, todos os títulos do Tesouro Direto. Esse movimento acontece pois parte do mercado, que foca apenas no curto prazo, interpreta que não vale mais a pena correr risco na renda variável para tentar ganhar X% de retorno ao ano, sendo que a renda fixa conservadora está pagando acima de 2 dígitos% ao ano. Então meio que ocorre um pequeno efeito manada, saindo da bolsa e indo para a renda fixa, e isso acaba contribuindo para o movimento de queda dos ativos em bolsa e aumentando a demanda pelos ativos de renda fixa, títulos públicos e por aí vai. E esse vídeo é justamente para te mostrar que você não deve agir com a manada, mas sim agir por conta própria, colocando os seus interesses e objetivos como guia nessas decisões. Basicamente, é esse movimento que ocorre dos FIIs com a taxa de juros, Juros subindo, muito provavelmente os FIIs vão cair, e juros caindo, provavelmente os FIIs vão subir. Isso é extremamente normal, tá, pessoal? E definitivamente não quer dizer que agora um vale mais a pena do que o outro. Vamos fazer só um exercício simples aqui. Esquece a rentabilidade por um momento e vamos focar apenas na característica de cada um. No caso do Tesouro Selic, ele é um título conservador
conservador, garantido pelo governo e que não sofre grandes volatilidades, o que o torna um excelente investimento para objetivos específicos, né? Como a formação da reserva de emergência ou para qualquer outro objetivo de curto prazo. Ou seja, para objetivos onde o dinheiro já tem destino certo, o Tesouro Selic é uma boa. Se você, né, tem planos de viajar, comprar um carro, comprar uma casa, casar, trocar os móveis, fazer uma reforma, e esses planos são para alguns meses ou até 2 anos, é num Tesouro Selic da vida que você vai investir essa grana, tá? Pois essa grana já tem destino certo, você não pode correr riscos com ela. Levando tudo isso em conta, sem nem mesmo olhar para a rentabilidade, obviamente o Tesouro Selic é melhor nesse caso. A desvantagem fica, pois você tem um teto de ganho, ou seja, no caso do Tesouro Selic ele não vai render mais do que a taxa Selic e o Banco Central pode a cada 45 dias subir ou diminuir a Selic de acordo com o andar da economia. Olhando para os parâmetros atuais, né, a Selic está em 13,25% ao ano e é basicamente isso que o Tesouro Selic está pagando hoje. Porém, olhando para pouco mais de um ano atrás, a Selic estava em 2% ao ano. Naquela época, era isso que o Tesouro Selic estava pagando de retorno. O título em si não tem oscilações de preço, tá, pessoal? Porém, a taxa Selic pode sim ser alterada pelo Banco Central e isso vai alterar também a rentabilidade do Tesouro Selic. Quem quiser, né, complementar esse assunto, clica no link aqui na descrição e baixa o material da Levante, né? Lá tá bem detalhado e complementa bem o que eu tô falando por aqui, beleza? Agora, olhando para os fundos imobiliários, é claro que existem diversos tipos de fundos, mas resumidamente, a gente pode dividir em fundos de tijolos e fundos de papéis. Os de tijolos investem diretamente em imóveis físicos, né, para receber aluguéis, e os de papéis investem prioritariamente em títulos atrelados ao mercado imobiliário. Ambos, pessoal, têm exposição ao mercado imobiliário, um diretamente através dos imóveis e o outro, de certa forma, indiretamente através dos títulos imobiliários. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um, mas o material da Levante está explicando as principais diferenças entre eles. No caso dos FIIs, pessoal, o foco principal do investidor é investir o seu capital para gerar rendimento mensal. Essa é a característica base e a maior vantagem dos FIIs, pois esse rendimento que é pago mensalmente é isento de imposto de renda e já cai direto na conta do investidor. E a desvantagem principal é o que eu disse, né? É um ativo de renda variável, né? Demanda mais estudo para entender a carteira de cada fundo e tem a questão da volatilidade, né? Você pode pagar hoje R$100 na cota e amanhã essa cota tá valendo R$90 ou R$110. Essa é uma desvantagem que é vantagem ao mesmo tempo, né? Pois além dos rendimentos mensais que são pagos, as cotas podem valorizar e contribuir para aumentar o retorno no geral. Então, sabendo desses detalhes, a gente já precisa entender que o investimento em fundos imobiliários não é uma coisa de curto prazo, né? Bem diferente do Tesouro Selic, você não investe um dinheiro que é para usar para alguma outra coisa, né? A verdade é que o dinheiro investido nos FIIs é para ser usado nos FIIs, visando acumular e aumentar patrimônio no longo prazo. Esse deve ser o único objetivo deles, beleza? É como quando compra uma casa. Ninguém compra uma casa com um dinheiro que vai usar daqui 2 anos para fazer qualquer outra coisa. Pois daqui 2 anos, né, pode ser que você não consiga vender a casa pelo preço que está pedindo e pode ser que tenha que vender abaixo do preço que vale ou até mesmo do preço que pagou. As pessoas, né, normalmente compram uma casa sem a intenção de vendê-las. Esse é o mesmo pensamento que você deve ter quando investe em fundos imobiliários, tá? Ou qualquer outro ativo que seja negociado na bolsa, né? Como ações, FIIs, ETFs, etc. Você vai vender somente em situações muito específicas ou por perda de fundamento do ativo ou por oportunidades melhores que possam existir. O principal erro do investidor, pessoal, é não estipular prazo para os investimentos e não planejar uma alocação adequada de carteira, né? Aqui, por exemplo, eu estou falando do Tesouro Selic e dos fundos imobiliários no geral. Não tem um que sobressaia o outro, tá? Os dois ativos podem e devem fazer parte de uma carteira diversificada, cada um visando um objetivo específico e contribuindo para que o seu objetivo no geral seja alcançado. Se você quer ter X em patrimônio daqui tantos anos e você pega e investe tudo em fundos imobiliários, muito provavelmente você não vai alcançar esse objetivo, pois no momento ruim do mercado, os seus FIIs vão desvalorizar e em algum momento também você vai precisar de grana para suprir qualquer imprevisto, aí você vai ser obrigado a vender seus FIIs no prejuízo para arcar com esse imprevisto, coisa que não aconteceria se você tivesse distribuído de forma diversificada nas classes de ativos da sua carteira. Então, tanto o Tesouro Selic tem seus pontos positivos e negativos, quanto os fundos imobiliários
tem os seus, né? E ambos precisam fazer parte da sua estratégia de alocação de carteira. Agora, só para desencargo de consciência, né, digamos assim, pois eu sei que você veio aqui só para saber a resposta objetiva, né, de qual vale mais a pena para o momento atual. E quando eu falo esse vale mais a pena, eu sei que a maioria de vocês apenas considera o retorno para balizar isso. Então, é justamente isso que a gente vai ver agora. Então, a gente sabe que atualmente o Tesouro Selic rende 13,25% ao ano. Na verdade, é 3,15%, pois é considerada a taxa Selic Over, que é um pouco menor. Porém, nos últimos 12 meses, não foi esse o retorno que o título entregou, né? Pois a Selic foi subindo até chegar nesse patamar de hoje. Mas puxando e calculando os retornos dos últimos 12 meses, de julho de 2021 até junho de 2022, o retorno acumulado do Tesouro Selic ficou próximo a 8,71% ao ano. Já pegando um fundo imobiliário como exemplo, né, de papel, vou usar o MXRF11, que tem um preço de tela relativamente baixo e já é bem conhecido pela maioria do mercado. Se não me engano, é um dos fundos que tem mais cotistas na bolsa. Nos últimos 12 meses, o MXRF11 pagou só em proventos o equivalente a 11,2% do preço da cota atual. Ou seja, quem comprou o MXRF11 há um ano atrás e segurou até hoje, só por meio dos proventos obteve um retorno de 11,2% contra os 8,71% do Tesouro Selic. Esses números, pessoal, podem ser os mesmos daqui 12 meses? Poder pode, mas com certeza não serão, né? Por isso que antes de ficar nessa onda, né, de querer saber qual rende mais e tudo mais, busque primeiro entender cada ativo e as suas características para já estruturar uma boa estratégia de alocação, tá? Depois pega e segue essa estratégia de alocação com constância, né? Pois o que vai realmente fazer a diferença lá na frente não é 1 ou 2% a mais de retorno. O que faz a real diferença é a constância nos investimentos e principalmente o tempo, né? O tempo é a mais importante das variáveis. É isso que vai mudar o jogo para você. Agora ficar que nem maluco, né, correndo atrás de 1% a mais de retorno aqui ou ali e nunca focar numa estratégia definitiva, isso na verdade vai mais te atrapalhar do que ajudar. Então, para concluir, né, essa comparação e responder a pergunta de qual vale mais a pena, eu digo que os dois valem a pena dentro de uma carteira diversificada, cada qual focado num objetivo específico e boa, né? Para quem ficou meio perdido com certas coisas que eu falei por aqui, eu recomendo baixar o material da Levante aqui na descrição. Lá tá explicando detalhe por detalhe, né, tanto dos títulos do Tesouro quanto dos fundos imobiliários. Vale a pena para quem realmente quer aprender, tá? Galerinha, é isso, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado pela audiência, tamo junto e até um próximo vídeo. Um abraço!